pouquinho. Eu quero escutar as palmas. Eu quero escutar o grito da galera, eu quero escutar a galera gritando. Daqui, é da Milton, vem que subiu. Yes. Subiu. Milton Beck, campeão por antecipação. O assunto basicamente era o mesmo, era moto o dia inteiro, quem andava mais, quem era mais bonito, quem usava o quê, o que mudou na moto, capacete. Quem ganhou o quê, em que posição tava, pra quem torce. Foi uma amizade em todos os sentidos, não só por conta da moto. Acho que a moto deixou a gente junto e a gente permaneceu junto pela proximidade que a gente desenvolveu entre a gente mesmo. É muito marcante, para mim é muito marcante o Supercross americano, nós começar a ver Supercross junto e descobrir o que era o Supercross junto. Eu cresci jogando tampinha. Tampinha com motocross, cara. Tampinha de garrafa, Tampinha de garrafa. Você fazia uma pista, cara, nós ficava 2 horas fazendo a pista, cara, na areia. Fazia uma pista de motocross, costela, tudo. Aí tu pegava a tampinha, tu preparava a tampinha, cara. Tu lixava ela, quase ficava uma pena. Quanto mais leve, mais ela andava. Cara, nós fazia corrida, velho. Eu gostava do motocross porque eu trazia isso pra brincadeira também, E nós cara. fazia a tampinha, né? Aí fazia o barulho, né? Pouca boca, né? Eu, sinceramente, adoro o Supercross. Eu acho muito legal. Eu acho uma modalidade muito técnica, que limita a sua possibilidade de erro. Eu gosto bastante. Eu vou te falar que até digo que eu tenho uma preferência pelo Supercross. Eu acho que o Supercross ele é mais técnico, entre aspas, né? O cara tem que ser muito técnico para fazer tudo com perfeição ali e não acabar não se machucando, se quebrando. Cara, o Supercross é demais, porque ele é necessário para os esportes. É a ideia de levar para estádios um evento que normalmente é praticado na natureza. Por quê? Para que você possa trazer o entretenimento e a família para os eventos. Imagina você dentro do estádio, você consegue ver tudo. Você vê a pista, você consegue acompanhar. É tão radical, né? É tão agressivo aquilo, tanta gente pulando ao mesmo tempo. Eu, pra falar a verdade, prefiro o Supercross do que o Motocross. Entretenimento. Ele é um show.
Pra mim fica mais forte, assim, o negócio de gostar de motocross é porque começamos a ver o Supercross, assim. Tem maior contato, né? A primeira corrida que a gente viu foi em 97. Etapa de Charlotte. Charlotte, isso aí. Foi inclusive uma das pistas mais legais até hoje. Essa aí. Essa aí. Essa foto é nessa etapa? Sim. Sim. Que é entortado do Carmichael. Pra mim, essa foto aqui é da revista, né? Que, tipo, que veio a revista, a propaganda. Ó, A última página. Foi propaganda. E era essa etapa que a gente viu. A gente abriu uma possibilidade de conseguir enxergar, conseguir ver isso, né? Através de... E de ver mais corrida, né? mais corrida, porque exatamente. ou era pessoalmente, presencial, ou era TV. Aí, rapaziada da RBS TV. Rapaziada, tamanho do Diário Catarinense do Rio, está o Supercross também. A Skol vindo pro Supercross, trouxe o Supercross, fortaleceu o Supercross e automaticamente o motocross acabou indo junto. O que não é o natural. Geralmente o motocross é que mantém a base. Aqui no Brasil. Mas no Brasil, e aí começaram a trazer também pilotos de freestyle nas etapas, que o freestyle começou a aparecer no mundo. E eu lembro que começou a ter muito cara famoso andando, vindo fazer no intervalo das corridas de Supercross aqui, o Skol Supercross, vieram vários pilotos. Inclusive o Brian Deegan, né? Pai do... o Brian Deegan, vieram, o Adoptante veio, né? Teve vários aí que... Magreth foi em 99, esse aí foi antológico pra nós, né? O cara veio andar aqui. E eu tava no Rodney, nos Estados Unidos, eles me ligaram daqui, esse menino da escola me ligou, falou, Cacau, vocês não querem fazer você não arruma uns pilotos de freestyle para fazer show no Brasil, a escola quer fazer, durante o escola Supercross a gente quer fazer e tal. E aí viemos pro Brasil, fechamos com a escola e pra final nós resolvemos trazer o Jeremy. Falei, pô, Jeremy, você não quer ir e tal? Ele, não sei. E acabamos convencendo o Jeremy a vir fazer o escola Supercross. E eu tava lá nessa prova. Inclusive, estava competindo. Ele passou nas costelas de uma maneira que a gente falou, cara, é outro padrão. Cara, que loucura. Como que ele faz isso? Primeira prova que eu vi foi aqui, e foi aqui no Brasil que eu conheci o Jeremy McGrath e virei amigo dele. Ele gostou tanto, que ele falou, Cacau, eu quero fazer o Steel Roots aí no Brasil. E aí no ano seguinte, acho que foi 2000 ou 2001, nós fizemos esse filme com ele. E aí eu emprestei minhas motos para ele, eu tinha uma parceria com a Yamaha, né? Tinha duas motos da Yamaha, duas YZ 250, 2 tempos na época, né? E tinha um furgão, tinha uma estrutura, né, para fazer minhas provas e minha corrida, e emprestei toda a minha estrutura para ele e acompanhei, né, as gravações, e foi uma experiência incrível. Nossa, o Rodney me ligou, um monte de gente me ligou. Estava desligado. 7 ligações, perdi, vamos ver quem é. Rodney, Rafael Damário. Rodney ligou 2 vezes. O Rodney me ligou, ele não ligou, mas o Rodney ligou. Tenta ligar pro Magreth. Eu vou tentar agora. Vou ver se ele... Bota no Viva Voz daí. Peraí, por favor. É por vídeo ou não? Ah. Jeremy. Tem a fotinha dele ali? Tem? Andando de bike.
Ele faz de tudo, né? Ele corre de UTV, corre de caminhonete, as filhas dele correm. Ele deve estar fora de área. Hey, boy! E nós temos pilotos de Supercross e temos pilotos de Motocross. E temos pilotos que fazem as duas modalidades. A diferença é gritante, né, do Supercross e Motocross, primeiro pelo trajeto, né? Então pega o circuito da pista do Motocross pro Supercross, você vê que o Supercross ele tem uma pista no máximo de 600 metros, muito mais pulos um próximo do outro, obstáculos todos eles construídos, né, com a máquina, enquanto o Motocross você já vai para um circuito mais natural, você aproveita já os desníveis do próprio terreno, uma pista mais longa, aproximadamente 1.400 a 1.800 metros. O Supercross sempre brilhou meus olhos, acho que como brilha de muitos pilotos, né? Ele é uma modalidade que exige muito, é um preparo totalmente diferente daquele do motocross. O piloto precisa se dedicar, precisa treinar, né? Então a gente fala, pô, é fácil andar de moto. Ninguém imagina o quanto o piloto é exigido ali, né? O resultado vem com a dedicação e o talento. Eu lembro que a gente, na época, teve que construir uma pista para treinar, para se habituar com o Supercross, se habituar com a moto, que é totalmente diferente do motocross. Tinha o Skol, corri vários anos, era muito top. Campeonato bem organizado. Eu tenho mais títulos de Supercross do que de motocross. Eu era um piloto mais resistente, não tinha tanta técnica assim como alguns adversários, mas eu conseguia ter mais resistência, mais constância, né? E aí eu consegui vencer mais no Supercross do que no motocross. Acabou quebrando essa questão de técnica e resistência. Né? A Copa Pelé Pro de Supercross está começando com a melhor cobertura aqui de Botucatu, São Paulo, para vocês. Hoje, nessa pista de 700 metros, construída especialmente para esse evento, vai começar a disputa para saber quem vai ser o melhor piloto de Supercross do Brasil. Não sai daí. Uma prova de Supercross consiste de classificatórias de uma finalíssima, na base do tudo ou nada. Rafael, qual é a regra do Supercross para chegar nas finalíssimas? No caso de hoje, dessa etapa, foram feitos 2 grupos, A e B, na minha categoria 250, onde 15 pilotos, depois de uma classificatória, última chance, vão para a última bateria, que é a finalíssima do dia, de 20 minutos mais uma volta. Nós tivemos 2 grandes momentos aqui no Brasil no Supercross. O primeiro foi um evento chamado Skol Supercross. E a gente tem um segundo momento, que é um entusiasta do esporte, que é o Edinho, filho do Pelé, resolve criar um campeonato aqui. E aí ele entra com apoio, com o nome Pelé Pro, e entra com tudo aquilo e entra uma equipe técnica. Uma pista de Supercross consiste de uma série de obstáculos em sequência. Agora nós vamos mostrar para vocês o que é um salto duplo. Vamos lá, Sasaki? Prazer, vamos lá. Esse foi o salto duplo. Se o piloto for arrojado, ele emenda 3 de uma vez só. O triplo é muito arriscado, mas traz grande vantagem para o piloto. Agora o Edinho vai mostrar para vocês um dos pontos que mais mina o preparo físico dos pilotos, as costelas. Tenho uma paixão, que é o motocross, desde criança. Né? Minha primeira moto com 10, 11 anos, uma Z50. Andava no quintal de casa lá nos Estados Unidos. E já conseguia fazer uns pulinhos em toco de árvore, em alguns obstáculos assim. E desde então, né, foi uma paixão. Eu comecei acompanhando o campeonato americano, né, de Supercross. Voltei para o Brasil com 19 para 20 anos. E nesse período todo afastado das motos, né, da moto de cross, né, andava em moto na rua. Mas sempre com a vontade e com a promessa interna de que assim que eu parasse de jogar futebol, eu voltaria, né? E finalmente, quando eu encerrei minha carreira,
né, nos gramados. A primeira coisa que eu fiz foi comprar moto e voltar a andar. Aí eu conheci o Carlinhos Romagnoli, né, no Arena Cross, né, fui indicado, pô, um evento legal, precisa ir lá ver. E aí fui assistir, aí aquela coisa do incentivo, né, pô, mas você só treina, precisa participar de uma provinha, precisa de uma provinha. Né? Quem é da cultura sabe que existe essa distinção, né, de andar e de correr. 99 foi o último ano, né, do Skol, e aí ficou um vácuo aí de 2000, 2001, até que o Edinho, né, abraça esse projeto, né, da Copa Pelé Pro, né, de Supercross, e solta realmente um calendário aí com 5 etapas, com uma estrutura igual ou melhor do que no Skol, né, a mídia, né, em cima também, a TV Bandeirantes colocando nos principais horários, Band Esportes. Então, assim, foi um momento, assim, bem diferenciado na carreira, foi esse momento do ano de 2002 com o Supercross. Estamos aqui com o piloto número 8, Massoud Nassar, pilotando uma CRF 450, um canhão. E aí, Massoud, 2 segundas colocações. É cedo no campeonato ainda, mas já dá para pensar no título? Já estou pensando bastante e até mesmo sonhando. E, lógico, esses 2 segundos lugares me estão motivando bastante a treinar e ficar bem afiado para os meus adversários que estão aí na cola. Está muito difícil disputar e, sem dúvida, eu vou tentar fazer o melhor de mim para poder vencer essa terceira etapa. Olha, o Supercross, ele é uma evolução do motocross em termos de produto, né? Literalmente é um produto que foi desenvolvido, poder ser praticado dentro dos estádios, né? E dar acesso ao público para poder ver a pista, por exemplo, né, inteira, sentado em um lugar. No motocross, muitas vezes você não consegue ver a pista inteira onde você está, né? Então o Supercross criou toda a facilidade de organização que um esporte profissional precisa, né? Uma arena fixa. Então, a diferença, eu diria, ou pelo menos quando nasceu, quando surgiu, o Supercross surgiu com esse objetivo, né? De se tornar mais acessível ao público e a modalidade em si ficou atraente, né? Os obstáculos, as alterações necessárias, porque o espaço era menor. Então, para criar espetáculo, criaram obstáculos, né, mais artificiais em relação ao motocross, né, obviamente. O público do motocross é aquele raiz mesmo, né? E o do Supercross você consegue um público mais, vamos dizer assim, não tão diretamente com o motociclismo em si. Então a modalidade faz com que desperte a curiosidade de um público ainda maior. Com o volume de gente assistindo, participando, o número de atletas. E o Supercross, ele sempre foi assim, o queridinho, né, da imprensa. Nesse clima que acontece a terceira etapa da Copa Pelé Pro de Supercross. Esse aqui tem cara que entende tudo sobre Supercross. O que fez você sair de casa num domingo para assistir uma corrida de Supercross? Sou apaixonado por moto e tem muita mulher bonita. Prefere os tombos ou os pegas? Ah, os dois. Os pegas, com certeza. Tombos são consequências, mas os pegas são legais. Só que não dá pra tirar o óleo da corrida pra pegar a mulherada? Namorada dele? Não. Você deixaria seu filho ser piloto? Deixaria. Um pouco receio, mas deixaria. O pessoal voando aí, é só botar uma asa que eles saem voando aí. Corta! Fui campeão em 98, né, no Skol. Fui campeão em 2002 da Copa Pelé Pro. E fui campeão também de uma prova no AMB que chama Ultracross, que foi o começo do Arena Cross, sabe? Eu acredito demais nesse formato de eventos de estádios e um evento que a gente possa transformar isso num show. Na nossa cultura brasileira, existem algumas derivações hoje. Então, assim, hoje nós não temos pilotos de Supercross no Brasil para fazer um gate de final de 20 pilotos na 450 e de 20 pilotos na 250. Ao mesmo tempo, nós temos um evento que tem um trabalho muito legal, porque ele tem continuidade, que é o Arena Cross.
que é o mini Supercross, e que é importante essa transformação. Cheguei a acompanhar o Arena Cross Brasil, participei como jornalista de algumas etapas. É bem menos difícil de você fazer o Arena Cross do que o Supercross, porque os lugares são menores, não há necessidade de ter um estádio, né? Mas era uma competição bem organizada, continua sendo uma competição bem organizada, eu acho só muito curta, né? Tanto em relação às pistas quanto em relação à duração da corrida. Mas é o que temos, então é o que temos, vamos divulgar o que temos, vamos dar visibilidade. O Arena eu comecei em 2001 com a imagem que era tudo combinado. O Jorge e o Sasaki começaram. Não era combinado, mas era importante ter mais disputas. Eles não combinavam quem ia ganhar, mas tinha uma certa regra de disputa, né? E era um show. Todos os pilotos participavam lá, eram grandes nomes, tudo mais e tal. E aí eles me convidaram para entrar. Eu falei, pô, mas isso aí não é combinado? Porque foi 2001. Ele falou, não é nada, não. Tá... Na entrada da pista, ele falou assim, pessoal, é o seguinte, vem cá, por favor, aqui, ó, todo mundo. Sasaki, você hoje primeiro. Não, Jorge, você hoje primeiro. Sasaki, você segundo. Denis, terceiro. Rafinha, você hoje é quarto. Aí eu falei, caramba, filha da mãe, né? Existe essa... Aí deu 1 minuto assim, nem isso, todo mundo começou a rir, ele começou a rir também. Eu falei, caramba, vai se ferrar e tal, né? E entramos na pista. Que lugar eu fiquei? Quarto. O Arena Cross, ele passou um tempo que as pistas eram muito mal feitas. Era um negócio assim, que um salto jogava pra frente, um salto jogava a moto assim, o outro assim de bico. Eu não era fã. Nem um pouco. Eu corria porque a Honda, né, meio que obrigava, mas eu não gostava. E eu ia porque tinha premiação e porque você tá vivendo aquilo ali, então você tem que ir. Conversar com o vencedor, ele venceu as 2 baterias, está invicto na competição. Wellington Garcia, tudo como planejado, não é, Wellington? Com certeza foi, eu tive uma ótima largada. O Suyan estava colocando muita pressão, ele acabou me passando várias vezes, eu retornei a passar ele. E teve uma última vez que eu consegui passar ele, abrir uma boa vantagem até o fim e vencer a prova. Do Arena, corri alguns anos também. E o Arena agora no final, agora nos últimos anos também, tá bem legal, que estão trazendo mais piloto estrangeiro também, então tá elevando o nível também do esporte, de uma certa forma. Atinho, você espera dessa sua estreia na MX2 aqui no Arena? Bom, eu espero estrear bem, fui bem nos treinos, acabei caindo na primeira bateria, mas vamos pra próxima agora, se Deus quiser vai dar tudo certo. Se for comparar o Arena, não é mais um Arena Cross. É um Supercross, olha as pistas, o Justin vindo fazendo tudo, né? Da Arena Cross em si, não tem mais nada. É o nosso Supercross hoje? Sem dúvida. O nome é Arena Cross, mas uma pista de Supercross muito bem feita, né? Leandro Silva. Leandro, mais de 8 segundos de diferença para o segundo colocado. Uma bela largada, uma prova tranquila? Tranquila nunca é, né? Mas das que eu tive até agora foi a mais tranquila. Fiz uma largada boa, treinei bastante largada. Tava tendo problemas antes. E graças a Deus deu tudo certo. Vocês têm que agradecer ao público aí que torceu bastante. A todo mundo, meus fãs aí, valeu. Eu participei, nos anos 2000, no início dos anos 2000, de um projeto encabeçado pela Dunas Race, que foi 2 anos, eu acho que durou, foi o Campeonato Brasileiro de Supercross em estádios e ginásios com transmissão ao vivo para televisão. Eu gostei muito quando teve o Dunas Supercross, naquela época, 2007, 2008, se eu não me engano. Foi um marco ali também, porque na época a gente tinha o Arena e aí veio o Supercross. Aí praticamente a gente não tinha pista pra treino, né? O Arena era um pouco mais light, vamos falar assim, né? E aí eles fizeram o Supercross, daí eu lembro que a gente na época teve que construir uma pista pra treinar.
infelizmente, não se deu continuidade. Por quê? Eu mencionei lá atrás, o negócio precisa dar certo. Então nós precisamos transformar nossos sonhos em negócios. A partir do momento que começa a ter a competição, se voltar às competições, eu acho que a galera começa a fazer pista, a incentivar os pilotos pequenos, né, a andarem no Supercross, e aí você vai tendo, né, criando de novo essa cultura aqui no Brasil. Infelizmente, eu não sei por que acabou. Como é que é o Brasil sem Supercross? Parece que falta, né? Tá uma lacuna em aberto, né? Que precisa ser ocupado. Embora o Arena Cross tenha, nos últimos anos, aí, tenha evoluído bastante. Tá melhor, né? Com relação à pista, né? Tá bem Principalmente mas quando acho que ainda precisava ter o Supercross. A dureza que pro fã faz falta, né? Faz falta. Para os pilotos também, porque é uma preparação dura, de um longo período para uma corrida espalhada. Poucos pilotos no Brasil conseguiram desenvolver uma técnica para um Supercross de ser preciso, rápido, inteligente, porque o seu tempo de reação em relação ao motocross é muito menor. Tinha vários favoritos, né, ali nessa época. Era o que eu me lembro, o Negrete, o Cássio, o Garcia. Eram uns 12 pilotos ali que largavam, não sabia quem que ia ganhar. Estilo que eu achava bonito era o Rogério, né? Também sempre estava brigando ali. Mas Sassá, que fez história também, né? O Supercross. Chumbo, o Elton, né? Acho que o que mais venceu, acho que foi o Chumbo. O Supercross eu peguei o Chumbinho, aí vamos falar do Chumbinho. O Supercross ele ficou bem, assim, ficou bem difícil de competir com o Chumbinho no Supercross. Ele andou muito bem, mas eu volto a falar, quem mais disputou comigo o título em Supercross e Motocross, mas mais Supercross, foi o Negrete, né? De todas as fases, o Negrete nunca parou, até agora ele não para. O Negrete, o Rogério Nogueira, o Sasaki, o próprio Cássio, o Fireball. Mas eu acho que essa galera aí foram os que se destacaram mais no Supercross, gostavam muito mais, né? Cássio, Rogério, Sasaki e o Chumbo, né? Os 4 que mais se destacaram aí na modalidade do Supercross, né? O Eduardo Sasaki foi... Na areia ninguém ganhava dele, Supercross de praia, impressionante o que o japonês andava. Ou ele caía ou ele ganhava. Em 92 foi uns Supercross de praia, areia que tinha na época, você que passou na TV. Foi uma corrida até que o Eduardo Sasaki desceu de paraquedas, né? No meio da pista, eu tava. E ele ganhou a corrida, né? Ainda. E essa foi, pra mim, acho que a maior emoção que eu já tive foi ver a primeira vez um brasileiro um Supercross, né? E, cara, eu lembro que eu tava chegando perto, as motos já estavam treinando na pista e a gente sentou, almoçou na frente da arquibancada que era dentro da arena, né? Que era na praia, em Laguna. E eu ficava vendo, eu não conseguia nem comer, né? Tava esperando pra entrar logo e ver isso. The 30-second board is up. Here is our starting grid scrolling across the top of your screen. This will be a 6-lap heat race for the Supercross class from Daytona. O Balbi, ele marcou uma geração, ele abriu oportunidades. Quando ele decide correr uma etapa do americano, ir pro americano, eu acho que ele abre fronteiras, né? O Balbi andava bem, né, de Supercross, mas é por que andava bem? Porque ele foi correr lá fora. É difícil você falar, tem algum brasileiro que ande bem de Supercross? É difícil de eu te falar, porque se o cara não vai lá fora e corre, eu não sei se ele é bom ou não. Desde criança eu tive muita habilidade para correr Supercross. Toda corrida de Supercross que tinha no Brasil, eu me saía muito bem. Então eu achava que eu era o bambambam do Supercross. Só que, cara, na hora que a gente pega o que a gente tinha de pista
Eu nunca tive uma pista de Supercross para treinar, nunca treinei Supercross. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi a época de pistas mais difíceis. Até hoje em dia, todo mundo fala na imprensa americana, as pistas, eles diminuíram muito o nível das pistas para machucar menos. Eu achei que eu sabia andar Supercross, eu sabia andar o Supercross brasileiro. E era bom nisso, tanto por isso que eu resolvi andar. Mas na hora que eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive que começar do zero. Foi muito difícil aprender Supercross já com uma idade avançada. A minha melhor corrida está relacionada a Supercross. Foi Daytona. And here, Wyndham behind him. He needs to not make any mistakes here in these following sections. At the same time, Kevin doesn't want to push too hard and make a mistake and throw away a quick transfer to the main event. Yeah, for Kevin Wyndham, who set second in the championship points. Deu o gostinho de nós ver alguém andando lá com quem a gente pudesse torcer, com uma esperança de realmente ter um resultado satisfatório para nós, né? Ele foi sozinho. Ele o Max Balbi, né? E aí aparece o resultado que o Brasil nunca teve, né? Até então, que Daytona ainda, que no barro ele conseguiu ganhar uma bateria, né? Aí não vem ao caso em que circunstância era barro, não importa. Ganhou uma bateria de classificatória da principal categoria em Daytona. Porra. That's for sure, but rain or shine, nothing is going to be taking the smile off Antonio's face. Antonio, this is the first time you've ever won a heat race, but you feel as though you've almost won the main. Oh, for sure, it's a big accomplishment for me. I'm so happy and so glad to be here. First of all, I want to thank God to let me have that opportunity. You know, I'm so happy. These guys, it's grueling out there tonight. Battle of the fittest. Survival is going to be the key, right? For sure, it's a tough track, and we have a mud. It's kind of similar to what I race in Brazil, you know, and I just got a good start, and I got by K-Dub, but I couldn't believe. I'm so happy. But it's just to be here, it's been hard for me. My plane got stuck in Texas, and if it wasn't for Rick Johnson and Mitch Payton, they had a private jet and give me a ride here, and that's why I'm here. I can't thank those guys enough, and thank God, and for sure my team. Hooters, Tamer Motor, Triple X, they've been awesome for me this year. Thanks a lot, guys. Good luck in the main event. Os momentos que eu tive de disputa com o Balbi foi praticamente no final da minha carreira. No começo da minha carreira, que eu estava muito bem e ele estava mais lá fora. Mas é um piloto que sempre teve um destaque muito grande. Porque ele fez algo que poucos fariam, né? E que dá para falar que teve sucesso? Com certeza. Ele fez o melhor dele lá, passou muita coisa difícil. Então, assim, é um cara que eu admiro muito. Eu tenho uma amizade muito grande com ele, brinco com ele, atento ele, fico falando pro menino dele que ele é roia. O menino dele fica bravo, que eu ganhava do pai dele. Mas é um cara que, com certeza, acrescentou muito ao esporte, principalmente nessa parte de se aventurar e ir andar lá fora. É quando eu falo que nem sempre o piloto de motocross tem uma atitude saudável, que eu ainda era piloto. E, cara, como tudo, até o dia do meu acidente, que mudou 200% a minha maneira de pensar, a gente bloqueia tudo, cara. É incrível como é que o piloto, o atleta profissional consegue bloquear tudo. E eu bloqueei aquilo, tipo, eu tinha uma falsa ideia de que, cara, vai acontecer com todo mundo ao meu redor, mas isso nunca vai acontecer comigo, sabe? Foi muito sofrido. Nossa. Você não faz ideia, assim, quanto que foi sofrido esse acidente. Assim. Então, assim, eu tive raiva. Qual o piloto recordista de títulos no Brasil? Já sei o motivo dessa polêmica. Chumbinho é o motivo dessa... Então, cara, eu não ligo para esse parâmetro aí não, viu? Porque eu acho que cada um viveu o seu momento. O Chumbinho, se você contar em número de títulos com as categorias de veterano, ele é o recordista. Mas aí vão ter os que vão defender. Não, ele não foi... O Moronguinho acho que tem mais títulos nas categorias principais, né? Mas, assim,
são períodos diferentes também. Eu acho assim, cada um tem seu momento e não dá para ficar muito se baseando nesse parâmetro. É lógico que é interessante ter essa discussão, né? Até para fomentar o esporte. Então. Mas se for considerar só as categorias principais, realmente é o Moronguinho que tem mais títulos. Então, a gente tem um problema de memória. Essa discussão é interessante porque é o seguinte, ela leva a um outro tema, que é uma questão histórica, né? É uma questão de memória, de arquivo. E como muitos campeonatos têm isso, outras modalidades têm isso. O motociclismo no Brasil, a confederação vai fazer 75 anos. Infelizmente, não se tem um arquivo, um material que se possa dar com exatidão quantos pilotos têm mais títulos no Brasil. Até onde eu acompanhei e pelos números que eu registrei na minha carreira profissional, não respondo pela CBM, eu conto o chumbinho com o maior número de títulos. Bom, não tenho certeza. Acho que é o Moronguinho. Estou certo? E aí nós estamos brigando aqui sobre... Nós estamos brigando sobre número de títulos. Mas aí tem gente que fala que só vale contar 125, 250, MX1 e MX2. O que tu acha disso? Eu acho... Títulos nacionais são títulos nacionais, independe de categoria, né? Porque se eu for contar, por exemplo, eu não tive 50, 60. Eu somei só os títulos nacionais que eu tenho nas categorias por onde eu passei, né? Fiquei só no soro esses dias, praticamente tudo. E aí, voltei com depressão profunda pro Brasil. Eu guerrava, eu gritava. Não põe a mão em mim, não põe a mão em mim, não põe a mão em mim. Tipo, eu já sabia, pela experiência, que eu tinha tido alguma lesão cervical. O risco é uma linha tão tênue e que ela transcende a qualquer racionalidade. Quando a gente é piloto, a gente acha que só o motocross existe. E não existe vida fora do motocross.